Salve, povo de Deus, o verbo compartilhar, episódio de número 30, quem diria? Estamos crescendo, hein? Glória a Deus por isso, estamos muito felizes. Já chegamos aí a quase 600 inscritos no canal do YouTube. Instagram tá indo legal também, graças ao seu auxílio, né? Nós estamos procurando fazer o melhor, mas também contamos com o teu auxílio. E é por isso que eu te peço, por favor, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha esse vídeo e se você puder ser chato como eu, quando compartilhar, peça as mesmas coisas. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho e assim por diante. Ad eterno. Beleza? O tema do episódio de hoje é Fale com meu advogado. Depois da vinheta. Vamos lá, ranking de versículos mais buscados na internet. O de hoje está na posição 247ª. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, a versão que eu estou lendo aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Nem sempre é a tradução que mais agrada, mas enfim, vamos lá. Facinha de entender. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, Que é bem provável. temos Jesus Cristo, que faz o que é correto, diferente de nós. Ele nos defende diante do Pai. Outras versões, como por exemplo, essa aqui é a mais cascuda, essa aqui é Almeida Corrigida Fiel. Nessa versão, se você for ler exatamente a mesma coisa, você encontra o seguinte: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O papo é o mesmo conteúdo. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Graças a Deus. Isso serve para os filhinhos, para as filhinhas, enfim, para todos os filhos de Deus. Não pequeis. Uma tarefa e tanto não pecar, né? Bem difícil. A gente peca até sem nem saber. A gente não peca só quando a gente planeja pecar, quando a gente fica ali considerando a possibilidade, começa a ficar enamorado pela ideia do pecado. Ele pode ser desde o pecado mais escabroso aí, que eu posso imaginar no momento, desde um homicídio planejado, até quando você está ali tentando de alguma forma dar um pelezinho em alguém da sua família para evitar algum tipo de encontro familiar, qualquer coisa que possa acontecer entre essa extremidade e essa outra. O pecado ele não acontece do nada, né? Ele precisa de espaço, existe uma mecânica de como que o pecado, como ele se dá, como ele acontece. Filhinhos, não pequeis. Difícil, seu João, bem difícil não pecar. Mas se vocês pecarem... O que é, né? Porque querendo ou não, uma hora ou outra, numa coisa ou em outra, você vai pecar. Você é um pecador. Ser pecador não significa viver uma vida de pecado, mas sim a consequência de nós termos essa herança Maldita. esse DNA, digamos assim, do pecado original. Então, a nossa natureza, na nossa essência, nós temos ali uma inclinação a coisas que são passageiras, corruptíveis e temporais. É bem difícil não pecar. No vídeo de ontem, inclusive, pontuou ali de que viver em espírito é uma tarefa. É preciso se abster de tantas coisas, né? De tantos costumes, usos e muitas delas, na verdade, não tem problema em si. Mas que de uma forma ou de outra acabam proporcionando para a nossa natureza essa tendência a começar a se enamorar com ideias que ofendem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas tudo bem, vamos lá. Você tem um advogado, né? Jesus Cristo, o justo. O que significa ter um advogado? Advogado é alguém que vai, por ser um profundo conhecedor das leis, sabendo qual é a acusação contra você, vai te defender diante do juiz. Dentro dessa ilustração, o juiz é o Deus Pai, o Todo-Poderoso. Porém, nada melhor que você ter do seu lado um advogado que é ninguém mais que o Deus Filho, que sabe o que é ser humano, porque ele passou por essa experiência. Ele sabe exatamente qual é o nível de dificuldade que a alma humana enfrenta por ter justamente essa herança que nós carregamos por causa, como eu disse no começo, do pecado original. Então, quando ele nos defende diante do Pai, ele não nos defende simplesmente com base na lei, porque se fosse nos defender com base na lei, a gente estaria lascado, porque nós nos encontraríamos meramente culpados, sentenciado e condenado. Fogo no inferno. Mas, na hora que ele apresenta a defesa diante do Pai, é lógico que eu estou usando aqui esse cenário numa sala de um tribunal, ele não apresenta simplesmente a acusação versus a defesa que alguém poderia fazer com base na lei, mas ele apresenta como que um documento de possessão.
quando alguém é filho ou filha de Deus e recebeu Jesus Cristo, né, como seu Senhor e Salvador, e passou a viver uma vida que tem como espinha dorsal a busca pela transformação do caráter que um dia foi totalmente ou em grande parte deformado, a pessoa passa então a buscar mudar esse caráter, a moldar esse caráter ao caráter de Jesus, que é uma baita de uma dificuldade, um baita desafio, por isso que leva uma vida toda se fazendo isso e, logicamente, que a gente não pode depender da nossa performance, no final das contas, para poder chegar diante de Deus e falar: Bom, senhor, de 0 a 10, creio eu que dei pelo menos 8, vai. A gente depende da graça de Deus. Então tá bom. Quando ele apresenta esse documento, é como se ele dissesse: essa vida que está sendo acusada, eu comprei no dia que eu morri na cruz do Calvário, derramei meu sangue. Essa pessoa, ela aceitou. Ela, na verdade, escolheu estar debaixo do meu cuidado, do meu governo, do meu senhorio. Então, qualquer coisa que dentro da lei pudesse ser imputado contra essa vida, cobre de mim. E no momento que a cobrança se volta para Jesus Cristo, é uma dívida que já foi paga. Não existe nada que esteja pendente, não existe pendura, não existe fiado no reino de Deus. A conta foi paga. Então beleza, ué. Então eu vou sair tocando terror, vou pecar pra caramba e eu chego para Jesus. Meu Jesus, me melei de novo aí, fiz uma bobagem, passa aquele pano, hein, lá diante do Pai, quando Satanás for me acusar. É óbvio que não é isso, porque tudo tem a ver com a motivação do seu coração. Errar, todo mundo erra. Cai várias vezes na mesma dificuldade. Eu sei bem o que é isso, porque durante muito tempo eu tive dificuldades bem pontuais, assim, bastante escabrosas, e eu reincidia, mas sempre, meu Deus, eu não quero mais fazer isso. E um esforço, uma luta contra aquilo e tal. Puxa, glória a Deus, então você está 100% liberto? Eu não posso bobear. Eu sei das minhas fraquezas. Mas eu tenho certeza de que se hoje eu conseguir chegar no ponto em que cheguei, pela bênção de Deus, ter uma família com filhos e tudo mais, e tá na condição de pastor de uma igreja, é porque dentro da minha limitação eu procurei me apresentar de Deus de uma forma sincera, expor as minhas fraquezas, confessar os meus pecados, através do exercício da humildade. Não tem como evitar, cara. O amor lança fora todo medo, e aí você vai ficando constrangido, você começa a sentir nojo de certas coisas que antes te atraíam. Bom, no final das contas, portanto, Jesus Cristo, então, ele não é que ele passa um pano pra gente, não é que ele fala assim, ah, beleza, vai, tipo filho do prefeito de cidade de interior. Ô, bicho, sem querer aí, né, não tinha intenção, mas acabei matando aquela pessoa, mas, me libera aí, né, não vai me prender por causa de homicídio. O que Jesus Cristo olha é a intenção do coração, e é isso que vai contar no final das contas. Porém, isso não significa que a gente não vai colher consequências. Você planta aquilo que você escolheu. E aí você vai colher, consequentemente, proporcionalmente ao que plantou. Mas Deus é fiel, e mesmo quando a gente passa por consequências dificílimas por causa das nossas escolhas, mesmo quando a gente se vê numa situação quase que de vida ou morte. Nossa, me enfiei com coisas aí que eu não devia ter me enfiado, agora tem gente atrás de mim, tô jurado de morte, sei lá eu. Ainda em situações assim, quando o advogado é Jesus Cristo e quando eu deposito a minha esperança, coloco a minha vida diante do altar de Deus, você pode ter certeza, Jesus Cristo é fiel para advogar a sua causa. E Deus não abandona, em hipótese alguma, ninguém que se volta para Ele com humildade, com o coração contrito, buscando realmente o favor e a misericórdia de Deus. Pecar, mais cedo ou mais tarde, você vai. Quem diz que não tem pecado é um baita de um mentiroso. Simplifica o negócio. Busque reconhecer as suas fraquezas, confessar, expor as suas limitações e encontre com isso libertação, porque quem fala a verdade liberta. Então é isso aí. Glória a Deus, mais uma vez, dá um like, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha o vídeo e vamos nessa, porque Deus é bom. Fica na paz e até mais.